Alunos e alunas, como estão? Eu espero que bem. Sou o professor Ney Araújo, estou começando mais uma videoaula de Sociologia destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na terceira série do ensino médio. A partir do momento eu peço a sua atenção e inclusive eu recomendo caneta e papel na mão. Faça anotações a respeito de informações que você julgar interessante a respeito daquilo que será ensinado para você ao longo dessa videoaula. Da mesma forma que você também pode estar organizando as suas dúvidas para que você possa interagir com seu professor ou professora de sociologia e ainda com os seus colegas de sala de aula. E qual o tema dessa nossa videoaula? Nós vamos tratar a respeito de movimentos revolucionários e movimentos conservadores. Anote, porque eu vou repetir mais uma vez: movimentos revolucionários e movimentos conservadores é o tema desta nossa videoaula. Antes de especificamente nós entendermos esses dois tipos de movimentos, vamos relembrar o conceito de movimentos sociais. Nós já tivemos uma videoaula anterior em que nós exemplificamos, caracterizamos e conceituamos a questão dos movimentos sociais. Então visualizem em tela e acompanhem com bastante atenção a leitura do conceito. O que são os movimentos sociais? Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades. Vamos explorar um pouco mais esse conceito? Vamos destacar algumas ideias imprescindíveis que foram citadas nele. Uma das questões é que os movimentos sociais acabam correspondendo a fenômenos históricos, ou seja, aquelas instituições que hoje nós podemos exemplificar como movimentos sociais, claro, elas se reportam ao atual momento social, tendo em vista as necessidades sociais que emanam na atualidade. Mas quando eu digo que são fenômenos históricos, simplesmente eu quero que vocês compreendam que os movimentos sociais não correspondem a uma organização ou a uma atuação exclusiva do nosso atual cenário social. Em outros momentos da história, nós podemos identificar a mobilização das pessoas, a mobilização dos indivíduos, no que diz respeito à reivindicação de alguma coisa. Então, isso que faz com que esses movimentos eles tenham a sua historicidade. Conforme também foi destacado a todos vocês, os movimentos sociais, eles defendem, eles demandam e eles exigem. Isso implica dizer o quê? Que esses movimentos, eles representam categorias, ou por que não afirmar, parcelas da sociedade. Parcelas da sociedade que apresentam interesses, necessidades ou, em outras palavras, demandas em comum. Se são trabalhadores, nós vamos ter justamente o sindicalismo e a existência de vários sindicatos com a representação, cada uma delas, de uma determinada profissão. Se nós temos demandas que estão vinculadas à desigualdade de gênero e outras pautas, nós temos justamente o movimento de mulheres. Se nós temos atos constantes de discriminação, manifestação de ódio, de práticas de violência na sociedade, nós temos o movimento negro, nós temos o movimento LGBTQIA+, dentre outros movimentos sociais que eu poderia aqui mencionar a todos vocês. A partir do momento que um movimento social ele age
A partir do momento que ele entra em ação, é porque alguma demanda, algum direito está sendo desrespeitado, algo está sendo violado. Aquela parcela da sociedade, de uma forma ou de outra, ela está sendo lesada, ela está sendo prejudicada, o que acaba justificando a atuação dessas organizações. Agora, com base nessa introdução inicial, que nós tivemos que relembrar o que são os movimentos sociais, vamos especificamente agora abordar o conceito de movimento conservador e, posteriormente, o conceito de movimento revolucionário. Vamos começar pela questão do conservadorismo. Nós sabemos que é uma visão presente na sociedade e sempre vai se fazer presente no contexto social. A sociedade, ela é permeada por uma contradição. Então, nós sempre vamos ter o extremo, né? Nós sempre vamos ter o conservadorismo e sempre nós vamos ter as visões mais progressistas, as visões mais revolucionárias. É a mesma coisa que você visualizar o pobre e o rico, é a mesma coisa que você visualizar quem tem emprego e quem está desempregado, né? Ou seja, a teoria marxista, ela, na sociologia, aliás, ela explicou muito bem e explica ainda muito bem essas contradições às quais nós estamos mergulhados. Vamos acompanhar agora com muita atenção a leitura do conceito? O conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como a família, a comunidade local e a religião, além dos usos, costumes, tradições e convenções. O conservadorismo enfatiza a continuidade e estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimentos revolucionários e de políticas progressistas. Então vocês percebam, uma visão conservadora, ela é uma visão de manutenção. Ou, em outras palavras, como o próprio nome já sugere, conserva-se uma determinada situação. Você mantém, você dá continuidade. Alterações até podem acontecer, mas para um simples aprimoramento, não para uma mudança, não para uma alteração radical, no sentido de ser uma coisa e tornar-se outra coisa completamente diferente. Conforme foi ponderado, a visão conservadora, ela frisa a necessidade da manutenção das instituições sociais tradicionais, como a família, a comunidade local, a religião, e quando levamos em consideração a estrutura maior no que diz respeito à instituição social, nós temos a figura do Estado. Ou seja, então esses institutos, com todos os seus padrões, com todos os seus discursos, eles acabam sendo, em demasia, defendidos e tendo os seus posicionamentos absolutamente preservados, como se não fossem passíveis no caso de serem criticados. Vamos agora avançar, e agora nós temos informações a respeito dos movimentos revolucionários. Acompanhem com bastante atenção a leitura. É um tipo específico de movimento social dedicado à realização de uma revolução, promovendo reivindicações exclusivas e conflitantes pelo controle do Estado ou de alguns de seus segmentos. Primeiramente, eu quero destacar o uso dessa palavra revolução. Geralmente, quando nós ouvimos e quando nós lemos essa palavra revolução, logo nos vem em mente a ideia da guerra, da luta armada propriamente dita, como em algumas situações da nossa história já aconteceu, como até mesmo na atualidade ainda ocorre alguns conflitos armados diante dos interesses manifestados entre alguns países. A palavra revolução, ela é utilizada na sociologia, ela não tem necessariamente essa conotação, ou seja, ela não é definida sempre como algo que, digamos assim, se reporta à luta armada propriamente dita. É revolução no sentido de que uma mudança ela tem que acontecer. Então, muitas das vezes, essa revolução ela pode acontecer na mentalidade das pessoas,
a mudança da consciência, você fazer uma espécie de revisão dos seus conceitos, do seu entendimento a respeito da realidade, para que você tenha um novo olhar a respeito do contexto no qual você se encontra. Então, o movimento revolucionário, sendo contrário ao movimento conservador, ele prega justamente isso, essa questão processual de que a sociedade ela pode e deve ser alterada. Quando nós observamos as práticas dos movimentos sociais que lutam com as suas bandeiras específicas, exigindo, defendendo direitos, conquistando também direitos, é interessante nós também destacarmos isso, esses movimentos eles estão atuando em um processo de mudança de consciência e, ao mesmo tempo, obtendo mudanças e alterações que sejam palpáveis, que sejam realmente visíveis no contexto social e não algo, digamos assim, puramente abstrato. Agora nós vamos exercitar o nosso aprendizado. Bastante atenção e acompanhem a questão, visualizem e bastante atenção para a leitura. Os movimentos sociais revelam ações presentes nas sociedades democráticas e são expressão da organização e luta da sociedade civil. Atuam coletivamente na afirmação de direitos e na resistência à exclusão social. Vamos agora no comando da questão. Considerando a afirmação acima, é correto dizer que os movimentos sociais, alternativa A, foram criados pelo Estado como meio de colaborar com a administração dos governos e de suas propostas políticas. Alternativa B, são importantes para a sociedade civil, porque por meio deles, direitos de cidadania são conquistados e a democracia é fortalecida. Alternativa C, são exemplos de protestos que promovem a desordem social e põem em risco os direitos e a cidadania conquistados historicamente pela sociedade. Alternativa D, ao se constituírem, atuam aleatoriamente sem foco nem direção, apenas movidos pela ideia da mobilização. Vamos visualizar onde é que está a alternativa correta? Está expressa na alternativa B. São importantes para a sociedade civil porque, por meio deles, direitos de cidadania são conquistados, o que eu ponderei agora há pouco para todos vocês. Muitos dos direitos que existem hoje, eles não foram concedidos, mas eles são existentes graças a um processo de reivindicação que se deu no passado e que também se dá no presente, dependendo da necessidade, e a democracia, ela é fortalecida. Os movimentos sociais, eles através da atuação, eles conseguem ampliar o debate na sociedade. Consegue nos possibilitar visões diferenciadas. E isso é absolutamente salutar para a democracia. Os movimentos sociais, eles também são expressão de participação e exercício da cidadania. E o exercício da cidadania, ele não é feito no silêncio, mas sim com a organização da sociedade civil, ou seja, através da nossa organização. Um forte abraço a todos e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.